Fala, meu amigo motociclista, eu sou o Guilherme, estou aqui com o Rubens e hoje nós vamos falar para você sobre fixação de alvo, fenômeno perigoso da pilotagem de motos. Vem com a gente! Então, bem-vindos, a gente vai falar sobre fixação de alvo, fenômeno perigosíssimo na pilotagem de motos. E para ilustrar essa conversa, o Rubens vai contar aqui o relato de um acidente feio que você sofreu. Foi meu primeiro acidente, eu já pilotava há mais de 10 anos e um sonho meu era pilotar uma moto grande e eu estava pilotando só motos pequenas. E fui no tal do Burning Man nos Estados Unidos e falei, cara, vou juntar dois sonhos, que é ir nesse festival, nessa cidade que aparece lá no meio do deserto, uma vez por ano, e vou alugar uma moto grande e vou ir para lá de cruzar os Estados Unidos, ou pelo menos pela Califórnia até Nevada, com uma moto grande. Meu sonho era uma Indian, 1800 cilindradas, Chieftain Vintage. 400 quilos de moto. 400 quilos de moto, mais 100 e poucos quilos em cima, nós estamos falando aí quase meia tonelada, brincadeira, né? Bagagem e tudo mais. E lá vou eu, né? A viagem maravilhosa, você está pilotando um tanque de guerra com duas rodas, né? Moto incrível. Foguete, né, pessoal? 1800 cilindradas, mas aqueles 500 quilos faz assim, né? E ela voa. Então a armadilha aqui é você achar que a fixação de alvo é um problema que só acontece com motocicleta grande. Não, negativo, né? Bom, como você pode ver no vídeo, nas fotos, a moto é gigantesca, certo? Mas é uma armadilha você achar que o problema da fixação de alvo, que nós vamos falar agora, ele só acontece com moto grande. Na verdade, acontece com bicicleta, com avião. Afinal, basta estar em velocidade e você pode ter o problema da fixação de alvo. E a gente vai demonstrar uns vídeos mais pra frente onde, né, só para ilustrar isso aí, acontece com paraglider, com tudo. Adorando tudo, maravilhoso, cruzo a ponte em Golden Gate, vou pelo meio do deserto, subo as montanhas, né, para chegar no deserto, passo ali por Reno, cidade de cassinos e final. E chegando, né, uma das minhas decepções é que chegando lá não tinha lugar onde não podia circular com motocicleta, então deixei a moto parada por um tempo. E no final do festival, no final do evento, eu estava voltando para São Francisco, e a estrada no deserto, ela é uma reta só, reta. E quando você começa a pilotar muito tempo na reta... E o piso ali é asfalto? Asfalto. Você tem uma hora que você, para entrar, você entra dentro do meio do deserto. E o deserto é um deserto, não é um deserto de areia, é um deserto de pó. Ele é muito compacto. Óbvio que se chove, que o negócio vira um lamaçal, não dá pra pilotar. Mas é um deserto. É um deserto. Tava assim, a gente estava indo embora perto das 11 horas, então a hora que a gente conseguiu sair do deserto era mais ou menos meio-dia, ou seja, tinha iluminação plena, sol em cima. Pegamos a estrada de asfalto. Meus amigos estavam indo na frente. De moto também? Não, eles estavam com uma caminhonete. A caminhonete carregando toda a nossa tralha e eu atrás de moto. E a estrada, praticamente até Reno, é uma reta só. É só uma reta. E daí vai. E eu começo a me distrair com a paisagem, que é bonito, né? Caminho e tal. E eu sei que chegando perto do Lago Pirâmide, o Lake Pyramid, começam umas curvas que a elevação desce, né? E eu prestando atenção na paisagem, olhando o lago, uma hora eu olho assim, os carros começam a frear para fazer a curva, e começam a formar uma fila na curva. Naquela hora ali eu começo a reduzir, e eu não sei por que cargas d'água, eu olhei pro guardrail e falei, cara, eu não vou conseguir fazer curva. E travei, olhei pro guardrail e não conseguia me libertar. E eu falei, vou bater, faz alguma... E eu continuava, que nem um retardado, indo na direção do guardrail. Quando finalmente eu resolvi me libertar, eu já estava saindo para fora da pista, tinha brita, né? Ali já não deu mais. Quando eu virei daí em cima da brita é o caixão, né? A moto me prensou contra o guardrail
pegou uma daquelas barras do meu joelho, estourou o meu joelho. A minha sorte é que não rompeu o jeans, que foi fratura exposta. Né? Então você imagina, você tem 1 milímetro de jeans, 1 milímetro de pele, e daí já é osso. Né? E arrebentou ali. A moto... Só entender, a curva era para a esquerda. A curva era para a esquerda. Certo, então não era um guardrail que dividia 2 pistas, era um guardrail para você não cair em alguma coisa. E ali para baixo tinha um penhasco, né? E logo ali era o lago. Sim. Né? Então era o final do deserto, já começava lago e mais um pouco, umas voltinhas já ia chegar à cidade de Reno. Você não venceu a curva eu não porque venci ficou... Foi a fixação de alvo, até hoje eu me lembro, assim, a sensação é que foram longos segundos. Teria dado tempo de eu fazer, mas assim, quanto mais eu pensava, cara, eu tenho que me desviar, mais eu travava. E a minha sorte, eu consegui reduzir bastante a velocidade. E reduzindo a velocidade, né, se eu tivesse batido a 60, 50 por hora, teria decepado a minha perna. Força suficiente para cortar a perna fora. Então eu devo ter batido a 30 km por hora. Quase parando, mas... A 30 km, 30 km por né? hora no seu joelho. Sim, é um alto choque. É um alto choque. Eu vou dizer assim, ali entre 30 e 40, provavelmente, pelo tipo de dano. Né? Chegando a 50, 60, né, conversando depois com os médicos, teriam decepado a minha perna. Essas velocidades, um membro é cortado como se fosse de manteiga, assim. Ele corta fora. Então, eu caí, né, da moto e já sentia dor. Eu não sabia o estado como é que estava. Com jeans? Estava com jeans, então, mas assim, eu sabia que tinha detonado. Né? A dor não foi tão violenta quanto quando eu luxei o ombro, né? Então, assim, estava doendo, latejando e eu... Você luxou o ombro nesse mesmo acidente? Não. Isso aí foi um outro acidente. De bicicleta, a propósito. Também tem a ver com a visualização, mas... Né? E curvas. Então, fiquei deitado ali no chão. Claro, param os carros, vem gente acudir, tá tudo bem com você, tá tudo bem. E é impressionante dessa história que eu nunca tinha andado de helicóptero. Da minha vida, foi a primeira vez que eu andei de helicóptero. A polícia chegou, fechou a pista, desce um helicóptero no meio da pista. Os caras me embalam dentro do helicóptero com o protetor de pescoço, né? E, como eu disse ali, estava por meio-dia, 1h da tarde. Eu só conseguia olhar o sol. Andei de helicóptero e não vi nada. Né? E daí pousaram no hospital em Reno. A minha sorte é que aquela região é uma região... Você passa da Califórnia para chegar em Nevada, você passa pelas montanhas. Então no inverno ali é um lugar de esqui. Então, e esqui é quebração de joelho. Né? A galera quebra o joelho. E tava, os médicos especializados. E tava o papa do joelho ali da região. Tava lá de plantão. Ele falou, não, vamos dar um jeito nessa tua perna. Né? Ele conversou comigo, nós vamos te botar para dormir. E quando você acordar, nós vamos... Né? E de fato, me botaram para dormir. Operação, o cara reconstruiu, depois ele me contou que das 4 horas de operação, 3 é lavagem. Vou até botar uma foto aqui para vocês, se vocês tiverem estômago. Então, se vocês não tiverem estômago, desliga isso agora. Só para dar uma ideia do que é. Pula essa parte aí, volta daqui a pouco. Volta, né? Dá uns 20 segundos, mas eu acho que é importante vocês terem uma ideia de o que é uma batida direta entre 30 e 40 km por hora. Tá aqui as fotos, ó. Pula 10 segundos se você não quiser ver isso. Bom, o cara aparafusou minha patela, fechou. Eu tive que voar pro Brasil, primeira classe. Mas o seguro parou. Né? Foi a primeira vez que eu também viajei em primeira classe porque eu não conseguia dobrar a perna dentro de carro. Eles estavam me dando opioides, eu estava tão grog que eu nem lembro que eles falaram assim, vamos te autorizar a primeira classe. Maravilha. Assinei aquele negócio só depois no Brasil, quando eu voltei, que eu lembrei, eu falei, cara, mas quem que assinou esse negócio? Fui eu, né? Mas eu não lembrava, consegui lembrar de flashes, assim. Enfim, tive que fazer meses de fisioterapia. Hoje eu consigo, a minha sorte é que eu comecei a fisioterapia logo depois. Isso assim, uma semana depois. E hoje eu consigo encostar ainda o calcanhar na minha bunda, porque eu realmente comecei a fazer fisioterapia.
Mas foram meses e a fisioterapia é extremamente dolorosa. Sim. Tive o meu segundo acidente 9 meses depois. Vou contar isso num outro vídeo, mas foi no mesmo joelho e um outro fenômeno visual. Nós não vamos falar agora. A gente vai se concentrar na fixação de alvo, mas esse aí vamos organizar aqui esse nosso papo. Você então sofreu esse acidente, passou meses, teve que fazer umas cirurgias pressas, passou meses fazendo fisioterapia para se recuperar. Eu sei que você ainda tem alguma... Apesar de conseguir dobrar a perna, ainda manca um pouco de vez em quando. Não, eu consegui resolver isso, mas levou 3 anos. 3 anos. 3 anos de musculação. Vamos falar sobre aqui, ó, custo financeiro, isso aí. Custo emocional. Antes da gente falar da fixação de alvo, finalmente, que ocasionou o acidente. Eu trabalhava de gestor para um grande varejista brasileiro, dos maiores. E eu tive que ficar 1 mês e meio, quase 2 meses, pelo INSS. Então, meu salário foi esse. Então, esse já foi um impacto praticamente 1 mês de salário. Não viu? Não vi. 1 mês e meio, na verdade. 6 semanas. A operação, logo de cara, apesar de ter um bom plano de saúde, o anestesista não recebe pelo plano. Acho que são poucos, né? Eles gostam de receber dinheiro. Milão para o anestesista, tá aqui. R$1.000? R$1.000. E a fisioterapia depois foi bastante cara, mas a empresa pagou. Então... Certo, mas você lembra do custo? Só pra gente visualizar essa conta, mais ou menos. Eu acho que era alguma coisa em torno entre 80 e 120 reais a hora. Certo? Era uma excelente fisioterapia. Que durante um determinado tempo você fez todo dia? Todo dia. Era todo dia. Você tinha que provavelmente pegar um táxi ou Uber para chegar, porque não estava podendo dirigir. Não, exatamente. Custava mais caro, era 80 se eu fosse até o lugar, mas aí eu tinha que pegar táxi e não sei o que, e andar era terrível para mim. E afinal, eu tive sorte que a minha empresa pagava, eu falei, não, então a pessoa vem para minha casa, né? Mas assim, é um baita de um arrego, né? Chuta o valor aí. Não, era exatamente... Total, assim. Era 120 em casa. Custo total. Chuta. Contando anestesista, contando o seguro da moto, que eu imagino que você deve ter desembolsado alguma coisa. Entre 25 e 30 mil reais. 25 e 30 mil reais. Fora 3 anos... Bom, musculação eu posso dizer que eu fiz por outras razões, né? Sim. Então não foi só a perna. Mas, assim, boa parte do meu treino depois era para recuperar a perna. Claro, a atrofia aconteceu de 2 acidentes, mais ou menos em poucos meses seguidos, então isso acumulou. Mas, de novo, para você recuperar a atrofia muscular de 6 semanas, parado, leva no mínimo 1 ano, 1 ano e meio, para você voltar ao músculo. A perna encolhe como se fosse parecia um braço, assim. É incrível a deterioração. Isso é... Muito bem. E então, custo altíssimo financeiro, emocional também, imagino, porque além de suportar a dor, deve ter aí tudo a limitação, fora aquela sensação de, como fui burro, sabe? Coisa assim que algumas pessoas lidam bem, fácil, rápido, outras não, né? Aí que tá, aqui começou a minha jornada, até depois conta essa história em outros lugares. Aqui começou essa minha jornada, que eu até conto depois em uma escala. No primeiro acidente, eu achei que aquilo era... foi azar. O primeiro ponto, não tomei como uma coisa assim, falei, entendeu? Depois de 10 anos, é um azar. Quando eu tive meu segundo acidente, também por questão de limitação visual, ali eu reconheci que tinha alguma coisa errada na minha... Não tinha reconhecido que tinha alguma coisa errada na minha formação, eu entendi que... Comecei a entrar naquelas conversas de fatalismo, né, de moto assim, coisa uma hora tal. vou morrer, uma hora só vou tem morrer. 2 tipos de motociclista, os que, todas aquelas que caiu e o que vai cair. E daí tem inclusive uma entrevista com a Denise. A Denise. Está publicada nas nossas redes sociais essa entrevista, a gente até pode colocar o link aqui na descrição para vocês. Denise.
E assim, às vezes, amigo é aquele que diz aquilo que você não quer escutar. Às vezes. E a Denise falou, cara, esse monte de merda que você tá falando aí, você vai sofrer acidente, vai morrer. E eu tinha uma filha já. Ela falou, cara, você gosta de andar de moto? Eu falei, gosto. Então por que não aprende? E ali caiu a ficha. Eu falei, cara, quantos cursos eu fiz pra andar de moto? Sim. Eu tinha feito o quê? Eu tinha feito o cursinho do Detran, Tabajara, né? 3 minutos. Eu não entendia nada. E daí quando eu comecei a olhar na internet o que existia, fixação de alvo, salva-vidas, todos os movimentos da visão 360 graus. Eu falei, cara, isso aqui não... Né? Procurei quem me ensinasse, não tinha. Aulas avançadas, estava morando na época no Rio de Janeiro. Aulas avançadas só existiam, eu estava morando na Zona Sul, trabalhava no centro, e essas aulas existiam só na Barra. E para quem conhece um pouco do Rio de Janeiro, é mais fácil você sair do centro do Rio de Janeiro, você chegar em São Paulo e tomar um chopp na Avenida Paulista. Eu já tinha feito isso, eu estava fazendo um curso em São Paulo, saía no Santos, entrava no Santos Dumont, pegava o avião, eu chegava no curso, que ficava em torno da Paulista, antes dos meus amigos que estavam saindo do mesmo trabalho, na mesma hora, e que moravam na Barra. Eu falei, cara, eu já cheguei, você está ainda? Não, estou indo no trânsito. Então era esse o nível. Claro que com a moto facilitava, mas assim, é pesado o trânsito, não vou nem falar a parte do tiroteio, mas assim, de vez em quando fecha, né, linha amarela, linha vermelha. Então, o local e a hora, eu não conseguia fazer o tal do curso. Uhum. E finalmente, quando eu me mudei para fora do país, foi daí que eu tive a oportunidade de falar, né, eu me mudei para Londres, e Londres tinha uma abundância muito grande de cursos avançados. Na verdade, os cursos básicos já na Inglaterra já são muito mais elevados que no Brasil. Perto da formação básica brasileira, né? A gente já conversou sobre isso. Inclusive tem um vídeo, né? Sobre a formação de motociclistas na Inglaterra. Sempre que eu tenho oportunidade, eu entrevisto, às vezes, um instrutor, ou às vezes, para dar a ideia do como são esses testes. É praticamente os testes na nossa época, quando a gente tirou carteira de carro, que a gente tinha que pilotar meia hora, 45 minutos com o carro. Naquela época, sabe, o teste tinha alguém sentado ao teu lado olhando como é que você se reagia no trânsito. Hoje isso sumiu do país. Hoje você dá uma volta aí com o carro e nem isso. Você vai para frente, vai para trás, está aqui a tua carteira. E não é à toa que esse é o resultado. Então, falta o treinamento, né? E especificamente sobre fixação de alvo, existem exercícios, certo? Que treinam você a ser capaz de se libertar. Sim. Porque a moto vai aonde você olha. Então, existe Vamos voltar agora no assunto do nosso vídeo, que é a fixação de alvo, então. Você estava lá e o fenômeno da fixação de alvo fez você sofrer aquele acidente, né? Isso. Então vamos lá, o que é a fixação de alvo para quem não sabe, para quem não conhece? A fixação de alvo é um fenômeno que acontece quando você está em alta velocidade, seja com moto, mas ele acontece, você é treinado também, piloto de helicóptero, piloto de avião, carro, mas assim, em alta velocidade, você ser capaz de se libertar. Então você fixa o seu alvo no perigo e a sua mente não deixa você, instintivamente, você quer estar olhando para aquilo que você considera perigoso. Então a sua mente não consegue se libertar. E como o avião, o carro, o helicóptero, a motocicleta, elas vão para onde você está enxergando, você fixa o alvo e você vai em cima. Esse fenômeno começou a ser observado na Segunda Guerra Mundial, quando os pilotos não tinham míssil assim, que você disparava. O piloto tinha que fazer um mergulho para soltar a bomba, e a bomba, né, ia cair em cima do alvo através do mergulho. E o cara olhava para o alvo, ele não conseguia se libertar, e no mergulho ele dava em cima e morria. Então esse fenômeno começou a ser estudado, e as técnicas para se livrar disso começou a ser estudado com pilotos de avião. Exato. A gente já fez vários vídeos sobre isso, inclusive a nossa primeira série de vídeos que a gente lançou aqui no nosso canal chama-se Os 5 Erros Mortais do Motociclismo, é isso? 5 erros mortais, e um dos erros mortais é a fixação de alvo, e a gente conta isso, a gente tem um vídeo, fica aqui no nosso canal do YouTube, fica lá no nosso canal do YouTube, tem dezenas de milhares de visualizações, justamente porque é um fenômeno que ele é causador de muitos acidentes
com motociclistas, inclusive, como o Rubens acabou de contar o acidente dele. A gente pode passar aqui uma série de alguns vídeos mostrando exemplo, e acontece até mesmo com pilotos treinados, né, com pilotos mais velhos. A verdade é que o piloto treinado não sofre esse tipo de acidente, mas pilotos experientes que não são treinados, só o treino confere isso aí. A experiência por si só não. Então, só para demonstrar esse aqui, esse é um caso real, tá? Onde um piloto combatente de fogo, certo? Simplesmente fixa o olhar e quase não consegue se libertar a tempo. Você vê que olha pela sombra. O negócio raspa na montanha. Claro que não chega a tocar a montanha, mas chega a levantar a cinza do negócio. Então, quase ele foi. E depois, esse é um caso real, certo? Mas se na internet tá cheio de fixação de alvo, né? Só estou botando uns exemplos aqui. Fixação de alvo acontece com bicicleta, acontece com motocicleta, acontece com basta estar em velocidade. A verdade é que isso acontece até em videogame, certo? Você tem simulador e você gosta de brincar de simulador, você vai, de repente, pilotando, você vai fixar e bater em alguma coisa. Então, às vezes, comboios inteiros vão um atrás do outro. Eu já vi com bicicleta, sabe? A bicicleta erra o caminho, vai todo mundo atrás, assim que nem Leming. Motocicleta também, quando tá pilotando em comboio, uma sai, vai o pessoal todo atrás. E a fixação de alvo, e acontece de bobeira, às vezes numa curva, ou às vezes um carro, né? O carro você está pilotando atrás de um carro durante muito tempo, daí o carro resolve sair e não é a rota. O cara vai atrás do carro, simplesmente porque ele está olhando e não consegue se livrar. Basicamente, a fixação de alvo é você fixar o seu olhar em um alvo determinado. E a experiência diz que você tende a ir em direção àquele alvo automaticamente a partir do momento que você fixa o olhar. Então você tende a ir para onde você está olhando, né? Então a fixação de alvo justamente é você fixar no alvo errado, né? Existem muitos vídeos na internet, inclusive, que mostram o caso de dois motociclistas andando juntos, um dele perder a curva e o outro perder junto. Por quê? Porque estava olhando para o colega da frente, para o motociclista da frente, e não para onde ele queria ir, que seria para a saída da curva, por exemplo. Ou mesmo casos em que o motociclista parece cômico, parece que o cara está fazendo de propósito. Ele está tentando se desviar do pedestre, o pedestre está correndo e o motociclista caça o pedestre. Parece que ele está fazendo de sacanagem, não, na verdade ele está sob o fenômeno da fixação de alvo. Ele não quer bater no pedestre, mas porque ele está olhando para o pedestre, ele não consegue se libertar. Você vê claramente que ele está fazendo a curva para ir atrás do pedestre, mas não porque ele está indo, mas simplesmente porque ele não consegue se libertar da visão do pedestre. E os exercícios para você se livrar desse fenômeno chamam-se deslocamento visual. Então, quando você for atrás de treinadores, de cursos avançados de motociclismo, vá atrás do deslocamento visual. São exercícios ou técnicas que te ensinam a se libertar pelo treino de situações como essa. Quando você começar a olhar ou numa curva, ou em qualquer momento em que você comece a ter fixação de alvo, você ser capaz de se libertar, olhar para outro lugar e tirar sua moto do peito. Exato. O deslocamento visual é exatamente a técnica que vai te salvar do fenômeno da fixação de alvo. O fenômeno da fixação de alvo é um fenômeno natural, mas é um fenômeno perigosíssimo para os motociclistas. Então, você tem que estar treinado no deslocamento visual para justamente conseguir fugir desse fenômeno natural em situações de risco, e na verdade sempre, né? E a regra é, olhe sempre para onde você quer ir e para onde você deve ir, e não para onde você não deve ir. E para dar para vocês a dica aqui, certo, de qual técnica é essa que vocês devem treinar e ir atrás. Existe uma série de técnicas para desenvolver o deslocamento visual, nas quais você vai treinando em etapas, mas a rainha de todas as técnicas que você vai querer ser treinado é a manobra evasiva. Na manobra evasiva você treina enquanto você está tentando num croquis, você pilota em alta velocidade, mais ou menos 50, 60 km por hora, e você vai treinar a se desviar de alguns obstáculos. E a verdade é que você só vai conseguir se desviar dos obstáculos se você olhar para outro ponto. Se você olhar para o obstáculo que você está tentando se desviar, você invariavelmente vai bater nele. Esse é um exercício que tem que ser feito em um lugar e com instrutores treinados. As peças são feitas com material ou com cones de plástico, porque se você bate o seu pé nessa velocidade, como eu contei na minha história, né, se você tenta fazer isso com... Já vi gente louca tentando fazer isso com um pedaço de pau, você vai se arrebentar. Então tem que ser feito com, afinal, com equipamento especial,
e com o instrutor que vai te mostrar, e não tem problema, você vai errar as primeiras vezes e vai bater naquilo que você está tentando se desviar. Então, os exercícios da manobra evasiva te dão o treino necessário para você fazer o deslocamento visual e se libertar da fixação de alvo. Qual é o movimento? O movimento é, você faz um desvio, você faz uma manobra evasiva. Você tem que sair da sua pista, no mínimo meio metro para fora dela, e voltar novamente para dentro da pista e terminar o movimento na direção na pista original. Então, como você faz isso? Simplesmente você desvia do cone. Parece fácil, mas se você não treinar, você vai bater nesse cone que está 30 centímetros da saída da pista, certo? Se você olhar para esse cone tentando desviar nele, você vai bater nele. Então, a técnica é você fixar o seu olhar em outro lugar e voltar para a pista novamente. Muito bem. E não só isso, na verdade, né? Tem vários outros exercícios, né? O próprio zerinho tem um macete, né? Porque em geral a gente monta o zerinho quando monta uma pista, delimitando a área dele com cones, né? E coloca um cone bem no centro para você fazer a volta, né? O segredo do zerinho é você olhar para o cone do centro, porque se você estiver olhando nos cones que estão ao redor, você não consegue fazer o zerinho. E isso daí é certeza. Então é isso aí, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!